Eu saúdo aos amados irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que saudade dos irmãos da igreja. Mas eu creio que nós vamos passar por esse momento difícil que nós estamos atravessando. Eu gostaria de meditar hoje a palavra de Deus. Isso se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, sobre o chamamento de Isaías. E diz a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque o Senhor sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E um dos serafins voou e trouxe uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve e não entendais, vede, mas não percebais. E no verso final desse capítulo, no verso 13, assim: mas se ainda ficar 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o terebento e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amados e queridos irmãos, o chamamento do profeta Isaías se dá num tempo extremamente difícil para Israel. Israel tinha passado por um período de glória, e quando morreu o rei Azarias, o seu filho Uzias, ainda menor, assume o trono, e ele faz uma administração extraordinária em Israel. Israel estava indo maravilhosamente, progredindo. E aí eu penso também a questão dos países, as economias hoje afetadas, principalmente essas economias de países emergentes, como o Brasil, que vem, na verdade, uma situação dessa. Aqui o texto, na narrativa do texto, dá para perceber que o profeta Isaías estava isolado, triste, acanhado, sem uma palavra, e ao mesmo tempo preocupado, porque Israel, que havia restituído sua condição de um Estado forte, de um Estado onde, do ponto de vista econômico, as coisas estavam indo bem. O rei Uzias havia tomado as terras Elaide, que era uma terra que fica ali na divisa ali do Egito, no Mar Vermelho, nas margens do Mar Vermelho, uma terra extremamente fértil. Israel progredia, Israel produzia, mas de repente, com a morte do rei Uzias, as coisas pioraram. E aí o texto começa exatamente no ano da morte do rei Uzias, estava eu assentado no alto e sublime trono. Amados, nesse momento de tantas dores, o que nós temos nos nossos lares
nós temos ouvido, através da mídia, através das redes sociais, de um caos instalado em todos os lugares, principalmente nas cidades maiores, as metrópoles. São casos terríveis. Pessoas que têm perdido pai, filho, e não estão tendo a possibilidade de dar um adeus. É uma situação caótica. E eu aqui, olhando aqui para a morte, um período de morte. O período de morte é um período de extrema tristeza, é um período de silêncio. E nós vemos que o profeta Isaías estava silencioso. Quando ele é arrebatado daquela situação, daquele caos, e ele estava ali na presença do Senhor, ele não se achava capaz de estar ali, porque ele estava carregando em si todo um processo de derrota, todo um processo de destruição. Algo que aconteceu assim inesperadamente. E se assemelha muito a esse momento que nós estamos vivendo. As economias, elas estão abaladas. Até os países de primeiro mundo, Estados Unidos, França, Espanha, têm gastado bilhões e bilhões na área de saúde, para manter ainda a economia não parar completamente, porque a gente vive nas urbes, nas cidades, e quem alimenta as cidades é o campo. Então, se o campo parar de produzir, se as indústrias que produzem enlatados pararem de produzir, certamente vai se tornar um caos, uma fome, né? Nós estamos em uma pandemia e aí enfrentar outro problema, que seria, na verdade, a fome. Mas o profeta, quando ele olha para ele mesmo, ele está arrasado. Ele diz assim: eu não sou digno de estar aqui, né? Porque os meus olhos viram o Senhor. Eu não sou digno. Amados, acontece isso muito na nossa vida, do ponto de vista espiritual. Às vezes nós estamos abatidos, acabados, porque nós estamos imergidos no caos. Nós estamos vendo os problemas e nós, do ponto de vista da ação, nós estamos impedidos de agir. Às vezes dá vontade de ir na casa de um vizinho, na casa de um parente e tal, mas está todo mundo na quarentena e não se pode, na verdade, nem estar saindo de casa. Mas o que dá um alento nesse texto, na verdade, é que Deus, ele nos cura também. Ele nos tira nossas preocupações na medida em que nós oramos. Na medida em que nossa família, 1 ou 2 ou 3 de nossa casa, esteja orando a Deus e clamando e buscando o Senhor em cânticos e salmos, louvando ao Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos vivendo um momento na história onde o ser humano, ele tem estado muito voltado para si mesmo. É um momento antropocêntrico. O homem, ele está voltado para si, ele é o ser intimista, ele é o ser psicológico, ele é o ser doente da alma, inquieto, ele não sabe onde ele está. E é preciso que nós estejamos também preparados para diante desse caos. É preciso, amados, que nós estejamos em sintonia com Deus, orando, jejuando, buscando a Deus, porque Ele é que nos capacita. Ele é que cria todos os meios e nos dá uma nova perspectiva,
a possibilidade de uma nova abordagem, onde nós seremos, na verdade, os emissários, assim como Josué e Caleb. Quando chegou ali diante, né, daquela situação difícil, onde já viu os gigantes, os filisteus, e ele traz uma palavra, eles trazem uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. E nós vemos aqui no texto, quando Deus fala ao profeta, ele diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor disse na sua palavra, dando a esperança. Ele vai dizer, diante desse caos, diante dessa situação de morte, ele diz assim: mas se ainda ficar 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terrebento e como o cavalo, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim é a santa semente, é o seu toco. E é preciso nós estarmos preparados para encontrar uma sociedade com autoestima lá embaixo. Pessoas feridas, pessoas sem esperanças. Mas é nessa situação, é nas cinzas, que nós teremos que profetizar. Teremos que levar uma palavra de fé, de confiança. Porque nós sabemos que esse momento difícil vai passar. E o profeta Isaías passou por esse momento. Ele estava aqui diante da morte, no início do texto, da morte do rei Uzias. Mas no final do texto ele está diante da vida, onde ele ainda, o Senhor dá esperança, falando, ainda, né, se restar o toco, a santa semente é o seu ressurgir. Então, amados, nós, o povo de Deus, que sabemos que esse momento é um momento onde Deus está falando com todos, inclusive com as pessoas descompromissadas, pessoas ímpias, pessoas depravadas, e Deus está falando. Deus está falando. E resta a nós, que verbalizamos essa mensagem de Deus, reforçá-la. E dizemos às pessoas que é preciso acreditar, que é preciso entregar as vossas almas ao Senhor, para que Ele restaure. A palavra de Deus, ela fala também, em outro texto, lá no Salmo 42, onde havia também um período difícil, os filhos de Corá estavam lá todos escondidos, sem poder sair de suas casas. Eles já não podiam ir mais no templo. Olha que eles eram os levitas, e eles não podiam ir mais no templo. E ele disse assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de ti. A corça estava perseguida pelos caçadores, e a água era a única saída para ela, porque ela mergulhava e ela tinha segurança, podia segurar um tempo dentro daquela água. É igual nós, os servos de Deus, que estamos reclusos, mas nós estamos orando, nos preparando, estamos imergidos na água, imergidos no Espírito Santo, para nós termos a força necessária para, no momento certo, falarmos que Deus ainda ama esse povo. Amados, e por que estás abatida, minha alma? Espere em Deus. Espere em Deus. E essa palavra espere em Deus
dá-nos um alento e dá-nos também a tranquilidade de que esse tempo vai passar. Espere em Deus, minha alma. Não se aflige, não se desespere, não corra, não se isole, não se oculta. É preciso, amados, que nós estejamos imbuídos da responsabilidade de mostrar a essa sociedade perdida que ainda há uma solução, que ainda há um caminho a ser seguido. Então nós, amados, vamos nos colocar na condição do profeta Isaías, quando ele ali foi arrebatado naquele período difícil. Vamos nos deixar ser arrebatados pelo Espírito Santo, através das orações, através dos cânticos, através das mensagens que os nossos pastores, os nossos missionários, seminaristas estão aí postando, trazendo para nós palavras de esperança, de fé e de coragem. O profeta Abacuque também estava num momento difícil e triste. Mas ele, após entender que o justo viverá pela fé, ele disse assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e que não haja pasto, não haja ovelhas, e que tudo seja tirado, arrebatado, mas eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. E que Deus nos abençoe.